Bom, não ajudem quem não quer ser ajudado. Eu acho que a frase clássica da Legião da Má Vontade lá, cada um com seus problemas, eu acho que nunca fez tanto sentido como está fazendo agora. Talvez porque a gente tá morando num país que sempre foi, como eu posso dizer, tanto quanto violento, talvez. Eu não sei se essa palavra o YouTube não vai muito com a cara, mas tudo bem, é a realidade. É um país cujos índices são um tanto quanto elevados de troca de tapas, socos e outras coisas assim. Eu não sei como dizer isso, mas é, acho que você, quando começa a perceber isso e começa a pensar assim, ema, 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 cada um com seus problemas, faz muito sentido. Principalmente, não banquem o cavaleiro branco, né? De querer salvar aquela briga de casal que está acontecendo, sabe? Eu tenho uma percepção assim de que está muito arriscado isso. A gente vê mais e mais casos hoje em dia de pessoas que tentam ajudar, que vão ali tentar separar algum caso de agressão e acontece algo com essa pessoa. Então, assim, o Brasil está tão perigoso, num nível de perigo tão anormal, porque quase tudo em muitas regiões que a gente mora vira motivo de violência, principalmente porque nós estamos em um estado de. Como eu posso dizer aqui? Que as pessoas. Eu vou novamente usar o argumento da baixa nutrição. Eu acho que por conta da baixa nutrição que muitos brasileiros têm na sua infância, eles acabam desenvolvendo estes comportamentos dignos de doutores e engenheiros, sabe? E aí você fica pensando, né? Ok, eu acho que nós temos aqui um grande problema e não é tão simples assim de solucioná-lo, né? Porque quando você começa a perceber que muitas pessoas têm esses comportamentos mais, como eu posso dizer assim, mais animalescos, um tanto quanto agressivos, né? Me faz refletir, né? Principalmente em regiões de menor condição aquisitiva, você acaba observando muito esse aspecto bastante, sabe, no seu estado de arte mais puro, de que qualquer coisa é motivo de briga, qualquer coisa é motivo de algum tipo de comportamento fora do padrão. E isso é um grande problema porque não é uma questão simples de se resolver. Então, assim, não queiram ajudar, sabe? Principalmente nesses aspectos, quando você observa alguma briga, infelizmente, de casal no Brasil, é muito perigoso. Porque você nunca sabe qual é a reação das pessoas, sabe? E principalmente hoje, que nós estamos num momento que tem uma onda de pessoas bastante instáveis em seu estado do seu cérebro, da sua saúde, da sua mente que não está muito sã, isso é bastante perigoso. Então, na minha percepção aqui, a gente tem que evitar ao máximo essa coisa de querer sair ajudando as outras pessoas, principalmente porque muitos casos desses, dos quais você vê muitos homens indo separar, a mulher depois vai defender. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado nessa questão. Vai vir muita gente falando, não, mas por que você tem que defender as pessoas em situações como essa e tudo mais? Calma lá, né? Infelizmente, se fossem outros países, eu até concordaria. Porém, todavia, no entanto, estamos no Brasil e aqui, notoriamente, todo cuidado é pouco. Então, façam parte da Legião da Má Vontade e percebam que vocês precisam fazer parte desse movimento muito mais como um sentido de autopreservação, acima de qualquer coisa, sabe? Se preservem, se defendam da melhor maneira possível, que é chama a polícia e pronto, sabe? Presenciou algo assim, chama a polícia e tira o time, sabe? Não adianta você querer bancar o cavaleiro branco, o salvador da pátria, porque não vai dar certo, não vai dar.
E definitivamente. Então, tenham este bom senso, sabe? Tenham esse feeling de que se você vai lá e tenta ajudar e você se tem um mínimo de bom senso, sabe? Do histórico das coisas no nosso país, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é tentar apenas, sabe? Chama a polícia, mantém uma distância. Se for filmar, filma, mas filma direito, tá? Porque tem uns cinegrafistas por aí que, meu amigo, 0 de 10 as gravações. Grava direito. É, tá. Então, esse é um problema. É um problema muito grande. Porque eu vejo que as relações no Brasil se resumem. Ou o homem está namorando uma mulher completamente maluca que vai destruir a vida dele, ou a mulher vai se relacionar com um cara que é um potencial agressor. Parece que há um padrão, eu não vou desenvolver mais agora, mas há um padrão, e com certeza há. E isso é muito preocupante, porque você começa a ver o quanto a gente vive numa sociedade que você negligenciar a ajuda é um movimento de autodefesa. É um tanto quanto ambíguo, de certa forma, meio fora da curva tudo isso, mas é uma realidade. E principalmente em determinadas regiões, é um ato de defesa, é um senso de preservação mais avançado. Pelo menos na minha percepção sobre isso. Eu tenho o maldito de um sabiá quase grudado na minha janela cantando. Ah, meu Deus. Espero que isso não capte no áudio esse sabiazinho maluco. Enfim. Cara, é difícil, sabe? E nesse aspecto de não ajude quem não quer ser ajudado, é muito complicado, sabe? Você começa a pensar assim, ok, o que que eu posso fazer? O que que dá pra fazer, sabe? Qual é o segredo aqui? Não tem muito segredo. É você ter aquele senso internalizado de preservação, sabe? Viu algo assim acontecendo? Ou sei lá, atravessa a rua, chama a polícia e tira o time. Pô, não sei, é teu vizinho, chama a polícia e fica na tua, sabe? Fica ali, tranquilo, não vai se meter. E até mesmo em outras questões da vida, né? Eu acho que essa frase de não ajude quem não quer ser ajudado é muito simples para muitas coisas. Pessoas doentes, pessoas que estão em certas situações por uso de produtos de origem suspeita, você também, assim, não é assim tão simples. Eu acho muito complicado. Essa é uma discussão muito, muito profunda em muitos aspectos, porque muita gente interpreta, você está sendo um covarde, você está sendo um medroso, você está sendo isso ou aquilo. Porém, todavia, a gente tem que lembrar novamente aqui que a gente está no Brasil. E o Brasil é um país que demanda ações totalmente atípicas do que você deduz que deveria ser feito em uma sociedade padrão. E aí, isso vira um grande problema, porque você não consegue resolver questões básicas sociais que, poxa, não deveriam estar acontecendo, mas, todavia, estão acontecendo. E isso é uma coisa muito complicada, sabe? Eu me pego muitas vezes pensando sobre isso, né? O quanto a nossa sociedade como um todo, mais do que falhou, mais do que falhou, mais do que qualquer outra coisa. E nós normalizamos esses comportamentos nossa, eu soltei um completa aqui. Ah, meu Deus do céu. Enfim, completamente fora da casa. E assim, não tem muito o que fazer, sabe? É uma sociedade cujas pessoas cresceram com. Eu adoro o argumento da baixa nutrição quando criança, porque faz muito sentido, né? No desenvolvimento cognitivo das pessoas em geral, né? Você observa que pessoas tiveram baixo acesso a nutrientes, né? São mais agressivas, em muitos momentos não conseguem fazer algumas conexões um pouco mais complexas e elas acabam indo para conflitos ou para alguma interpretação completamente esdrúxula. Aí também entra a questão de educação, né? Baixa educação, com baixo acesso a nutrientes, a gente tem um pacote memorável de uma população, de maneira geral, que leva tudo a ferro e fogo e
qualquer coisa quer partir ou para agressão, ou para troca de ofensa, ou para qualquer ato totalmente fora do normal, sabe? E isso é uma questão muito grave, né? E você começa a pensar assim, eu não, o que podemos fazer? Qual que é a conclusão de tudo isso? É muito difícil. Acho que a melhor conclusão é se você é uma pessoa minimamente sã no meio desse mar de pessoas completamente loucas, talvez seja uma boa ideia você observar isso e pensar assim: não vou me meter, vou me preservar, vou ser uma pessoa mais contemplativa da minha autopreservação, vou ser aqui uma versão distorcida do estoicismo e vou cuidar apenas daquilo que está no meu controle e nos meus problemas. Então, assim, é um modelo de legião da má vontade um pouquinho mais chique, vamos dizer assim, meio mais refinado e tal. Então, assim, isso é uma coisa assim, se autopreservem, se protejam acima de tudo e, dependente do que for, do que aconteça, não saia ajudando qualquer pessoa, sabe? O Brasil nos força a seguir um passo totalmente ao contrário. E você não pode ficar pensando em ajudar uma pessoa. Você viu a pessoa ali numa briga, numa discussão, não sei, algum tipo de agressão. Cara, é tudo incerto no Brasil. Você vê casos aí, mais casos de gente que foi tentar separar e se foi, já era, não tá mais aí. E então, assim, isso leva a essa reflexão extremamente delicada, né, da nossa sociedade completamente quebrada, né? Eu não tenho outra palavra a não ser quebrada para esse caso, sabe? Porque me preocupa muito, sabe? Qual que vai ser o futuro das coisas, sabe? Uma sociedade completamente incapaz de resolver questões básicas sem que tenha de partir para atos animalescos é um grande problema. É uma sociedade que falhou. É uma sociedade cuja solução não sei qual que é. Não tem. Basicamente não tem, muitas vezes. Talvez você reeducar essas pessoas, botando elas em algum lugar ali para aprender a ser menos animalescas. Talvez. Um grande talvez aqui, porque se a pessoa já cresceu com um baixo índice de nutrientes, se ela já cresceu em um ambiente completamente disfuncional, se ela não tem senso de lógica e de raciocínio minimamente básico, nada que você possa fazer talvez vá gerar alguma solução, porque tudo que permeia a vida dessas pessoas que você não deve ajudar, você tem que aderir à legião da má vontade, é exatamente por isso, sabe? Então, assim, a conclusão de tudo isso, não há muita coisa que você possa fazer sem que isso exija medidas tão drásticas que eu concordo com toda e qualquer medida drástica do tipo reeducar, de você, não sei, vamos botar a polícia para trabalhar de maneira ostensiva aqui. Então, cara, não sei, é muito complexo. Eu me pego muitas vezes pensando sobre essa questão, sabe? Então, assim, vivam por vocês, pela sua família, acima de tudo, pela pessoa que está com você, pelos seus amigos muito próximos, né? Assim, você tem que avaliar também essa questão. E de resto, segue o baile, cara. Você tá no Brasil. O Brasil exige que você seja profundamente individualista. E segue o baile. E voltando por aqui. E tchau, tchau. Tchau, tchau.